Muito bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite. Gostaria de iniciar esse vídeo de hoje comentando, né, e esclarecendo um pouco sobre o ouro. Recebi algumas perguntas de pessoas me questionando, né, como é o ouro. Então, cabe aqui a gente pontuar alguns componentes, alguns elementos do que caracteriza, como que a gente pode observar o ouro no dia a dia e como que a gente pode negociar o ouro. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que o ouro, em sua essência, ele é uma commodity, né? Assim como o petróleo, assim como o açúcar, assim como a soja, mas é, a commodity ouro, ela não é assim consumida. Ela não é consumida assim como as commodities que eu comentei com vocês. Então, ela é uma commodity, ela é um metal e um metal precioso, tá? E historicamente, obviamente, o ouro ele sempre foi utilizado assim desde impérios, né? Foram levantados com base muito também no ouro, né, impérios antigos. E o ouro ele é um metal precioso e que tem uma retenção de poder de compra muito grande, né? Então assim, o ouro ele tem uma retenção de poder de compra de que já passa assim 2.000 anos atrás, né? O poder de compra dele mudou relativamente pouco, né? Com relação a, se a gente pode considerar hoje, né, poder de compra de outro elemento. Outra coisa, então, assim, o ouro, né, ele é negociado, pode ser negociado em ETF, você pode negociar ele em contrato futuro também, ou no CFD também, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas o ouro, ele existe uma cotação, você pode perceber aqui no gráfico aqui acima, né? Esse Shao barra, né, ouro, né, Shao barra USD, USD representando aqui o dólar americano, obviamente. Então, ele é uma cotação de ouro aqui versus o dólar americano. Então, você pode perceber aí que existe uma taxa de câmbio que representa o ouro, né, pareado, né, baseado aqui com o dólar americano. Então, a primeira coisa que é interessante para a gente. Então, o preço do ouro ele acaba flutuando, né? Então, assim, você pode cambiar, né, o ouro com o próprio dólar americano, tá? Obviamente, né, a gente tem uma história a título de curiosidade de quem quer saber um pouco da história do padrão ouro que findou-se aí em 1970, né, que foi aquele evento de Bretton Woods que teve, que deixou de ter o padrão ouro, né, como moeda, assim, padrão ouro, né, e acabou se tendo o padrão dólar aí, tá, como influência até para Banco Central americano, tá? Então, beleza, né? Entendido essa situação de que o ouro ele é uma taxa de câmbio também, né, com relação ao dólar americano, é importante a gente saber qual é agora a influência dele, né? A gente já sabe, passei um apanhado aí, né? Questão histórica, né? Então, vocês já sabem que o ouro é uma commodity. O ouro também é uma moeda, acabei de falar para vocês, né? É uma moeda, né? Que tem uma retenção de poder de compra muito grande. O ouro ele é negociado, né? Se a gente, só a título de curiosidade, eu vou digitar aqui só gold. Eu vou digitar gold aqui. Então, vocês podem perceber que existe o contrato futuro de ouro, né? De gold, ó, gold, eu vou colocar aqui em futuros. Ó. Então, tem vários lugares, ó, na Comex, aqui, ó, Gold Futures. Então, você consegue negociar o contrato futuro de ouro, ok? Em outras bolsas também pelo mundo, tá?
Ao clicar aqui em todos, que a gente vai ver aqui um ETF de ouro, né? É um fundo negociado em bolsa, né? Um título, né? O ETF que rastreia um índice, uma ação, enfim, um setor, pode ser, mas é um ETF de ouro também. E existe o CFD de ouro também, né? Que são contratos por diferença, esse que vocês negociam aí em corretora de MetaTrader, tá? Cadê CFD? Esse aqui, ó, um CFD, né, da Wanda, né, Shao, CFD, enfim, quem dá o sinal, né, do CFD é a própria corretora de MetaTrader, isso que você negocia na, sei lá, na Active, na XM, na EIVA, na IC Markets, ok? Então, existem essas 3 formas aí de você negociar, e também físico, né? Existe a possibilidade de você negociar um ouro físico, que é bastante líquido também. Então, diante disso, a gente tem que pensar qual é a influência dele, né? E assim, o ouro, você já sabe que ele pode ter influência aí, tanto pela oferta e pela demanda, mas o ouro também exerce influência muito pelo comportamento do investidor, porque ele pode ter determinada performance de acordo com alguma coisa de mercado que acontece. Por exemplo, muito se fala que o ouro, dólar, né, o Shao, né, o gold, ele é um hedge, né, uma cobertura, aí, uma proteção contra a inflação. Então, eventos inflacionários, o ouro teria uma excelente performance, justamente por causa da retenção do poder de compra, que eu falo, né, pela moeda fiduciária. Se a gente pensar aí no dólar, né, então seria mais interessante a gente ir para um ouro, né? E assim, ok, ok, mas não é o melhor, tá? Isso é consenso entre investidores, aí, se você buscar portfólio, é consenso entre os investidores que não é o melhor instrumento financeiro aí para, né, você manter aí um hedge aí contra a inflação, uma proteção, né? Só que, além de proteção contra a inflação, que há uma visão aí comum, né, de que há esse consenso entre a proteção contra a inflação, mas pouco se falam, né? Inclusive que eu pouco ouvi falar, né? Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a ouvir falar aqui no Brasil, de que o ouro também, houve momentos aí, que há momentos que já vou mostrar um exemplo para vocês, em que ele apresenta uma performance positiva com relação a evento deflacionário, tá? Assim, então, ou seja, há uma visão comum primária ali de que o ouro ele é uma proteção contra a inflação, tá? Só que assim, a gente não pode simplesmente atrelar o ouro a uma inflação, né? Ou o ouro ou apenas uma deflação, que eu vou mostrar para vocês, tá? O comportamento, como eu disse, o comportamento do investidor, ele diz muito sobre isso, né? Como assim? Como que está o sentimento de aversão ao risco naquele momento? Então, como assim? Vamos lá. Então, a gente está observando aqui, na parte de cima, aqui eu vou pegar um pincel para mostrar, que se a gente observar o gráfico de cima, a gente tem o ouro dólar, né? O Shao, o gold, nessa parte aqui de cima, no gráfico diário, beleza? Nessa parte de baixo aqui, nós temos o S&P 500, S&P 500, SPOs, como diz na gíria de mercado, né? Mas é o S&P 500, ok? E a gente pode olhar aqui uma data específica. Eu vou apagar aqui agora. Como você sabe que esse gráfico de baixo aqui, de linha, é o S&P 500, o S&P 500. Então, observem, vamos considerar, na penúltima recessão que nós tivemos, né? A gente pode considerar essa de 2020, 2021 aí também uma recessão, mas
na recessão que nós tivemos em 2008, a gente pode observar que houve em outubro de 2007 um topo no S&P 500, no S&P 500 aqui, certo? E vocês sabem que essa recessão foi um evento deflacionário. Foi um evento deflacionário. Ou seja, o S&P 500 deixou um topo aqui e a performance do ouro, ela continuou. Tá? Então, buscaram-se aqui no evento deflacionário uma aversão ao risco, né? Durante um evento deflacionário, uma segurança sistêmica, como eu gosto de considerar, né? O ouro como uma segurança sistêmica e nada mais, aqui no ouro. Então, você pode ver que eu separei aqui os períodos certos, né? Outubro de 2007 vamos considerar aqui, março de 2008, tá? Tudo bem que a gente pode considerar que foi um evento deflacionário, tá? E foi sim. Depois, né, a gente pode ver que o ouro, né, sofreu aqui uma correção, né, um price action aqui de downtick, né, e aí o S&P acompanhando, mas outra coisa interessante é que o vale que aconteceu aqui no ouro em novembro de 2008 foi acompanhado por uma recuperação da bolsa somente aqui, né, aqui de baixo, né, vamos considerar que o vale da bolsa foi em março de 2009, ou seja, o vale do ouro, né, na parte de cima agora foi, a gente pode considerar o vale do ouro aqui em cima, ocorreu em novembro de 2008, né, novembro de 2008, o vale da bolsa ocorreu em março de 2009, tá? Então, é uma clara aí proteção deflacionária. Então, é muito complexo a gente se dizer, né, que há uma segurança com relação à pressão inflacionária apenas. Tá? Não é apenas. Então, a aversão ao risco, ao sentimento do investidor vai contar muito. Tá? E aí tem a correlação que ocorreu aqui em 2020, eu nem vou fazer aqui, tá? Eu já tem um vídeo já mostrando como faz aí o TradingView. Como eu disse, é uma plataforma excelente para a gente fazer estudos, né? E outra coisa também, eu vou mostrar para vocês, aqui eu já vou apagar. Eu vou apagar aqui. Tá? Outra coisa interessante é que tá, mas e aí, como que a gente faz essa correlação do ouro? Ela é assim, eu nunca observo o ouro apenas, né, com um instrumento financeiro, tá? Porque, hora ou outra, ele está observando algo, né? Então, é muito complexo a gente observar pura e simplesmente a correlação dele, por exemplo, com o dólar em si, que eu vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou trocar a paridade, tá? Porque o euro hoje, só para título de curiosidade, tá? Vou colocar o USD euro, tá? Vou trocar a paridade para ficar correlacionado, ok? Então, vou trocar aqui o USD euro. Então, vocês podem ver que agora eu vou passar aqui, né? Que o ouro e o USD e o dólar, né? Posso deixar até o USD euro, né? O dólar. Lógico que tem alguns eventos, mas a gente pode considerar que o dólar, né, versus o euro aqui como dólar mesmo, né? Como o euro como antidólar. Então, por isso que essa paridade está trocada. A gente pode considerar que a correlação de longo prazo de dólar versus o ouro, ela é inversa. A gente pode considerar isso, que ela é inversa na grande maioria dos momentos. No curto prazo, é muito difícil, é muito complexo, na verdade. Nem seria difícil, mas é muito complexo a gente observar eles sozinho, tá? Sozinho. Há momentos que você vai observar quando há um movimento de risk-on
o ouro subindo e de-risk com o ouro caindo. Você vai observar isso aí. Então, no curto prazo, ele é muito complexo de você olhar sozinho, tá? E então, diante disso, pessoal, é interessante, assim, para agora, para quem quer fazer essa questão de investimento em ouro, é observar justamente esses momentos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Em momentos de guerra, o ouro tende a ter uma performance melhor. Em momentos em que há uma falta de confiança por moeda fiduciária, o ouro tem um bom desenvolvimento também, mas também atrelado a esse sentimento aí a essa narrativa de aversão a risco dos investidores, beleza? E ele, assim, eu acompanho ele diariamente, junto com outros instrumentos financeiros, tá? Porque mesmo ele não sendo observado sozinho, isolado, né? Ele e dólar, eu observo ele com outros instrumentos financeiros que aumenta a convicção na tomada de decisão pro dia, pro intraday também. Isso que é muito interessante a gente observar. Beleza? Muito obrigado.